Oi, tudo bem? Você sabe de qual doença estou falando olhando esse slide, essa imagem? Pois bem, nós estamos falando da sintomatologia da apendicite, doença super comum de encontrarmos na área hospitalar, de pacientes tanto adolescentes, adultos. É comum eles chegarem, né, na área hospitalar, no serviço de urgência, apresentando esses sintomas. E por que eles chegam na área hospitalar? Porque quando a gente tem um apendicite, que seria inflamação do apêndice, o tratamento indicado para esses pacientes é um tratamento cirúrgico. Então é importante que a equipe de saúde, né, enfermagem, os médicos fiquem atentos a esses sintomas para que ocorra uma intervenção efetiva de forma rápida para evitar as complicações. Uma das complicações comuns que a gente tem é a supuração desse apêndice, e este paciente pode aí desenvolver uma inflamação peritoneal, uma peritonite, que pode aí também estar relacionada com um quadro séptico, né, com uma infecção inclusive generalizada. Por isso é importante a identificação precoce para que esse paciente passe então pela intervenção cirúrgica. Primeiro sintoma que esses pacientes sentem, geralmente, é uma dor aguda. Ela vem numa dor numa intensidade na região epigástrica, que é a região onde a gente tem parte do nosso estômago, o fundo do nosso estômago, ou então uma dor ao redor do umbigo, que a gente chama de dor periumbilical. Anatomicamente, o apêndice é uma estrutura inicial ali, né, o apêndice vermiforme é uma estrutura ligada ao seco, então no início do intestino grosso, e é localizado na fossa ilíaca direita. Então esse paciente, quando ele tem ainda somente uma inflamação localizada, o tipo de dor é essa. Entretanto, em alguns casos, quando supura, essa dor pode se tornar difusa. Então, tem pacientes, inclusive, que relatam para a gente dor irradiando para a perna direita, para o membro inferior direito, exatamente porque quando ocorre extravasamento da secreção purulenta na cavidade, pode aí comprometer e inflamar o ligamento inguinal e esse paciente, inclusive, começar a mancar. Outro achado importante é que tem pacientes que exibem febre baixa. E é importante nós, profissionais da saúde, conhecer e identificar que quando essa febre sai da febre baixa, né? O que seria uma febre baixa? 37,5, uma febrícula, 37,8, que inclusive já é indicativo de medicar, e passa aí para um 38, 38,5, 39 para mais, esse paciente provavelmente ele pode ter ocorrido com ele uma ruptura de apêndice. Então o organismo dele sinaliza que existe algo estranho e essa temperatura começa a aumentar exatamente pelo quadro inflamatório e quadro infeccioso. Outro achado importante, que é um achado laboratorial, é que no exame de sangue, no hemograma, a gente tem aí uma leucocitose, um aumento geral dos números, né, dos leucócitos totais, acima de 10 mil, que o valor de referência que a gente tem é de 4 mil a 10 mil, então às vezes sobe além de 10 mil, e é super também importante a gente pensar que esse paciente às vezes tem uma neutrofilia, ou seja, as células de defesa que sinalizam que tem alguma infecção bacteriana também aumentam na corrente sanguínea. Dentro dos sinais e sintomas, além da dor, né, e dessa febre, tem pacientes que têm náuseas e vômitos, perde o apetite, e na hora que esse paciente chega no serviço médico, que o médico vai fazer o exame físico, ou mesmo, né, dependendo aí por exemplo, do consultório, do tipo de serviço médico, às vezes o enfermeiro vai fazer a avaliação, é comum a gente ver aí o sinal de Bloomberg positivo. O que seria isso? Ao fazer compressão da fossa ilíaca direita, esse paciente apresenta uma hipersensibilidade à compressão. Então, isso é indicativo que existe aí uma inflamação localizada. Além do sinal de Bloomberg, aqui só traz esse, mas tem alguns outros. Então, é super comum também a gente utilizar o sinal de psoas ou obturador, que são dois sinais clínicos, né, semiológicos que a gente utiliza para avaliar de movimentação do membro inferior desse paciente, exatamente para avaliar se esse paciente não teve, então, uma ruptura, um extravasamento de secreção na cavidade, porque quando ocorre isso, o paciente, como eu expliquei, o ligamento aí inguinal, é um ligamento que passa na região aí do músculo psoas, do músculo obturador,
ele vai ficar inflamado e esse paciente vai começar a sentir dor no membro inferior direito e ele vai inclusive começar a claudicar, ele não vai conseguir caminhar de forma eficiente. Outra questão super comum é a alteração do hábito intestinal, né, ali das necessidades fisiológicas. É super comum esses pacientes terem constipação, então esses pacientes em casa, quando começam com esse quadro, eu não devo utilizar nenhum laxante, porque isso pode inclusive propiciar a ruptura desse apêndice. Então, se esse paciente está em casa com esse quadro, o que é ideal ele fazer? Procurar ajuda médica, ele precisa procurar um serviço hospitalar médico para passar para uma consulta, porque aí vai ser solicitado exame de sangue, vai passar para avaliação de exame físico, avaliação clínica e também aí os exames diagnósticos complementares. Então pode ser pedido aí, o médico pode solicitar um ultrassom ou às vezes até uma tomografia computadorizada para avaliar a região do apêndice e confirmar aí essa inflamação para poder então agendar essa cirurgia. A cirurgia ela vai ser mais rápida, tá? Então, quando eu falo que é um quadro de urgência, esse processo evolutivo dentro desses sintomas até o ato cirúrgico, ele não pode passar mais que 48 horas, tá? Como eu já tinha falado, é comum quando acontece a ruptura ocorrer a distensão abdominal, o abdômen fica rígido, a palpação, que aí enche de líquido na cavidade peritoneal. E é comum o paciente também exibir aí uma complicação chamada ilho paralítico. Então, por isso que eu preciso saber e entender essa identificação precoce para preparar esse paciente para um pré-operatório o mais rápido possível, orientá-lo juntamente com a equipe cirúrgica, a equipe médica e dar o suporte necessário no período intra-hospitalar e principalmente no pós-operatório, né? Para evitar que esse paciente então tenha complicações, tá? Então a enfermagem ela tem um papel primordial também, não somente o médico na identificação desses sintomas e dos cuidados, entender exatamente as prescrições, né? Por que muitas das vezes eu não vou poder entrar, como eu expliquei, com um laxante para um paciente com constipação intestinal nesse caso. Como que a gente lida com essa questão da temperatura? Por que esse paciente precisa de uma avaliação rápida? Por que ele não pode aguardar em casa? Então é super importante a gente reconhecer esses sinais e dar o encaminhamento adequado ao paciente. Hoje era isso que eu queria trazer e até mais.